Amém. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje não está tão quente, né? Louvado seja Deus por isso. Tá quente? A Sheila está dizendo que está quente. Aqui o ventilador está do meu lado e não está tão quente. Irmãos, ontem nós tivemos um tempo muito especial aqui. Cada um que pôde estar aqui vai concordar comigo. Pela graça e a misericórdia de Deus, nós fomos visitados pelo Senhor de uma forma, posso dizer, inesperada. A gente não programou, mas por meio dos testemunhos, do compartilhar das histórias, eu, particularmente, fui muito ministrado. Que o Senhor nos ajude, que de fato o culto de ações de graça seja parte da nossa cultura, e que nós possamos cada vez mais ter momentos como esse, da visitação do Senhor, de uma forma poderosa, uma forma que não depende da nossa programação. Nós saímos aqui todos bem alimentados, não só na barriga, mas no espírito também. Foi uma benção. Louvado seja Deus por isso. Deixa eu só dar uma ajeitada. Minha Bíblia vai ficar folhando aqui e não vai me atrapalhar. Gente, nós estamos então nessa série de mensagens do Advento, nesse tempo muito especial e legal e proveitoso, né? Os dias que antecedem o Natal. Talvez, como eu, tenha algo nessa época do ano que te chama a atenção, que é um monte de filme de Natal que surge para a gente assistir em família. E é legal nós investirmos um tempo, principalmente aqueles que têm crianças. Alguns têm crianças já mais crescidas, outros não. Mas é muito legal a gente dedicar um tempo se divertindo, assistindo filmes que falam a respeito da mensagem do Natal. Eu queria que você imaginasse essa cena que nós vamos rever hoje, vamos revisitar, como um filme na tua cabeça. Nós estamos falando do Cântico de Maria, o Magnificat. Nós achamos por bem, eu e os presbíteros, de nós investirmos tempo em tudo, em todas as riquezas que essa canção de Maria pode nos trazer e ministrar às nossas vidas. Então imagina essa cena, e essas duas personagens principais dessa cena e o cenário, as duas principais personagens que são Maria e Isabel, duas gestantes. Maria, uma adolescente virgem, agora com um filho no seu ventre, uma menina de uma família simples, foi avisada pelo arcanjo Gabriel de que ela estaria grávida do Messias, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Você que já conhece a história e leu, pelo menos o Evangelho de Lucas, sabe que a princípio ela teve medo, ficou receosa de tudo que podia acontecer com ela. Não era uma coisa muito legal naquela época estar grávida antes do casamento. Mas aqui, nesse dado momento, ela já mudou, Deus mudou seu coração, e ela já começa a ver esse cenário de uma outra forma. Mas nós temos Isabel, a sua prima, também já avançada de idade, mulher estéril, que não podia ter filhos. Mas ali ela estava grávida de 6 meses, do João Batista, João o Batista. Então imagine essa cena, as duas barrigudinhas ali, as primas conversando. E imagine então essa câmera desse filme abrindo a cena, vai ampliando a visão, talvez como a gente tem visto hoje nos filmes, né? O drone vai se distanciando e vai ampliando o cenário. Então nós saímos dessas duas personagens e passamos a enxergar toda a mulher israelita daquela época. Talvez alguns aqui já saibam, mas era um desejo popular de toda mulher de Israel, que elas desejavam que o Senhor as abençoasse e que possivelmente uma delas, qualquer uma delas, fosse dar a luz ao Messias. Tinha essa expectativa, esse clima de expectativa. Toda mulher israelita desejava ser a escolhida de Deus para ser mãe do Salvador, o Redentor de Israel. Deixa eu ligar o cronômetro, que senão depois vão brigar comigo e eu esqueci de fazer isso. Então elas tinham esse desejo. Mas abre mais um pouco essa câmera, vamos ver todo o povo agora. Todas as pessoas daquela época em Israel. E é fato de que nenhuma pessoa daquele tempo
poderia imaginar da forma como Deus ia operar isso. Ninguém imaginava que uma moça simples da vila de Nazaré da Galileia ia estar grávida, ela que era noiva de um carpinteiro. Ninguém podia imaginar que essa adolescente seria escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. Algo inusitado. Imagina o filme agora dando um close na Isabel, na prima, sabe? Os mais entendidos aqui, eu vou usar um termo técnico, o plano americano, que é da cintura para cima. Isabel. E veja comigo o que ela fala no texto, nos versos 42 e 43 do Evangelho de Lucas. Abre comigo, por favor, Lucas, capítulo 1. Antes da gente entrar nos pormenores, os versos 42 e 43. Diz o final do 41 que Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando Maria foi visitá-la, e ela exclamou em alta voz, no verso 42, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas o 43 ela fala, mas por que me acontece isto? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Que cena legal. Agora muda a cena e um foco, bem um close, assim, em Maria. Então, a partir desse momento, olhando para essa moça, nos é revelada a trilha sonora desse episódio da história da vida de Jesus. E a trilha sonora é o Magnificat, o cântico de Maria. Maria, então, nesse momento, nesse encontro com Isabel, ela está transbordante de alegria e ela entoa esse cântico de louvor a Deus, como nós temos visto nas últimas 2 semanas. Mas é muito interessante nós observarmos que essa canção entoada por ela, de alegria, a canção de engrandecer o Senhor, o Magnificat fala disso, ela é uma perfeita doxologia, é uma forma bíblica perfeita, adequada, ideal de adorar a Deus. Tanto que a construção dessa canção, que nós vamos ler daqui a pouco, ela é muito semelhante à estrutura dos Salmos. Está tudo certo. Outro detalhe muito importante é que essa canção, o Cântico de Maria, ela é repleta, ela é recheada das verdades bíblicas. Então, essa moça era muito crente e conhecia a palavra de Deus. Outra curiosidade, que talvez muitos já saibam, mas se você não sabe, fique sabendo agora. O Cântico de Maria também é muito semelhante ao que Ana, mãe de Samuel, cantou no Antigo Testamento. Lembra da Ana? Ela deu luz ao Samuel, ela não podia dar luz a um filho, ela não tinha condições, o Senhor lhe abençoou, e ela deu o nome para esse menino de Samuel, e ele simplesmente foi, na minha humilde opinião, o maior dos profetas do Antigo Testamento. O profeta Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz de Israel. Aquele que ungiu Saul, primeiro rei de Israel, depois Davi também. Só que Maria carregava no seu ventre o Filho de Deus, Jesus. O perfeito Filho do Altíssimo. Ele, o Filho de Deus, que é o profeta que sempre existiu, antes de toda e qualquer profecia. Ele, Jesus, o sumo sacerdote, aquele que é maior que Moisés. Ele, o Cristo, que é o justo juiz do povo de Deus. E ele, que é o Rei dos Reis. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz e o Pai da eternidade. Então, imbuído de toda essa informação, e isso é o que ardia no coração de Maria, ela começa a entoar esse cântico que eu peço que você leia comigo, mesmo sentados, mas em reverência à palavra de Deus, dos versos 46 até os 55. Lucas 1, 46. Diz assim a bendita palavra de Deus. Então Maria, respondendo a sua prima, disse, ou melhor, aqui devia estar escrito, cantou. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração.
Derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela tua bendita e santa palavra. Concede-nos por meio do teu Espírito Santo, de Pai, compreendermos as riquezas contidas nesse texto, que a palavra viva e eficaz enche-nos, ó Deus, de alegria e contentamento no nosso Salvador, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Mas eu queria destacar, eu te chamo a atenção, nos últimos dois, os versos 53 e 54, que você leu comigo. Quando fala, auxiliou Israel, seu servo. Auxiliou, amparou, em algumas versões. Essa expressão fala de que o Senhor, com a sua forte mão, ele está erguendo o Messias para a conservação das suas promessas pactuais, as promessas do pacto da sua aliança que Deus fez com o seu povo desde o Antigo Testamento. E o 55 fala para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometeu para os nossos pais. A aliança de Deus que foi prometida para esse homem Abraão, promoveu tanto multiplicar como abençoar a sua descendência, mas essas promessas se estendem a todas as nações, essa bênção a todas as nações. E a gente vê isso no Gênesis, depois isso se repete em Atos, e Paulo aos Gálatas também lembra dessa verdade bíblica. Então nós vemos nesse texto da fidelidade de Deus se cumprindo por meio de sua promessa, ou das suas promessas, que não é uma só. Nessa canção, nós temos que admitir que enquanto Maria está cantando, naquele momento desse filme que eu falei contigo no começo, essa canção foi a canção que marcou o dia em que Deus mudou o curso da história da humanidade. É uma das canções mais importantes de toda a palavra de Deus. Nós temos que dar essa devida importância para o cântico de Maria, porque de fato ali ela estava cantando verdades bíblicas, testificando de que Deus mudou o curso da humanidade. Ela está cantando simplesmente a canção da fidelidade de Deus. Ela fala da vinda de Cristo. A vinda de Cristo a este mundo, que é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Maria, naquele momento, diferente do começo, onde ela ficou muito preocupada, agora, a partir de agora, nós vemos ela aqui cantando de todo o coração, expressando o que há de mais profundo no seu íntimo, a partir da verdade que o Espírito lhe revelou, que o anjo falou com ela, e a sua prima testifica, a boca de Deus, a Isabel. Alguns dizem que ela era pentecostal, inclusive. Ela sabia agora, Maria, que carregava em seu ventre o Messias, o Salvador de Israel, prometido desde o Gênesis. Lá em Gênesis 3,15, se você não sabe, e se você não tem esse verso marcado, marque. É a primeira vez em todas as Escrituras que falam do Messias. Gênesis 3,15, quando Deus fala para a serpente, o descendente da mulher vai te pisar a cabeça. É a primeira vez que fala de Jesus, o nosso Redentor, o Salvador, o Messias. E é o mesmo Cristo que foi prometido para Abraão, como diz o texto, e foi prometido para Judá e depois para Davi. Cristo, o ungido de Deus, o Messias Salvador. Tanto que Isabel fala ali no verso 45, bem-aventurada a que creu, que se cumprirão todas as coisas que lhes foram faladas da parte do Senhor. Então, Maria lembrava, nesse momento, caiu todas as fichas, né? Acho que é uma gíria meio antiga para os mais jovens, mas muita gente vai entender. Caíram todas as fichas dela, né? Deu match, sei lá como é que falou aqui. Ela se lembrou do que tinha ouvido do anjo e adora o Senhor. Mas o que o anjo falou para ela? Se você não leu, veja comigo os versos 31, 32 e 33. Ele disse assim, ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele vai reinar eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim.
maior do que Davi. Então Maria vê agora que Deus vai cumprir todas essas suas promessas. Por isso ela canta, auxiliou Israel, seu servo, assim como ele prometeu para Abraão e sua descendência. Ela canta. Eu não sei qual é a versão que você tem na sua Bíblia, mas o auxiliou é socorreu, ajudou a se erguer, a levantar. Mas se a gente for um pouquinho mais ousado, nós poderíamos parafrasear o que Maria está falando, algo do tipo. Por exemplo, ela podia estar falando: quando eu der a luz ao filho, a esse filho, vou dar a luz ao Salvador, aquele que foi profetizado, que foi predito, que foi prometido, ele vem. E tudo que foi prometido a Abraão, toda essa grande misericórdia está aqui, no meu ventre, e literalmente ele veio para a nossa existência, ele se torna realidade hoje. É isso que ela está falando. E ela está falando ao engrandecer ao Senhor, ao bendizer ao Senhor com essa canção, ela fala simplesmente de salvação. É a canção da salvação. O salmista muitas vezes fala nos salmos: renova, restaura em mim a alegria da salvação. Ela está falando, então, de novo, mais uma vez, semelhante ao tom dos salmos, falando da alegria da salvação. Então Deus fez essa promessa para Abraão, e essa promessa é a promessa de salvação, ou seja, o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus. Só que às vezes a gente se esquece, nós esquecemos que Deus prometeu que essa descendência viria, essa salvação viria da descendência de Abraão, melhor dizendo. E essa salvação vem lá de Abraão, como está no Gênesis 15. Às vezes nós nos esquecemos que Isaac aponta para Jesus. Isaac é uma figura de Cristo. Mas Agostinho nos lembra, falando de Abraão e Isaac, Agostinho nos lembra que o menino Isaac, ele está subindo para o monte e carregando a lenha do seu próprio sacrifício. Assim como Cristo está subindo para o Calvário, carregando a cruz do seu martírio e da sua morte. Agostinho nos lembra que o carneiro enroscado nos arbustos, lá no monte, com Abraão e Isaac, foi provisão de Deus para aquele sacrifício. Assim como o nosso Redentor, o Cordeiro Santo de Deus, recebeu uma coroa de espinhos antes de ser crucificado. Então aqui Maria, ela começa a se lembrar de todas essas verdades que ela conhecia como uma boa judia, uma boa crente da palavra de Deus. Ela se lembrou dessas verdades. E aqui ela se lembra que Deus tinha feito uma promessa para Abraão e a sua descendência. Promessa de misericórdia e de compaixão para com o seu povo. Ela compreende, por meio disso, das promessas que estão se cumprindo ali naquele momento, que só existe um meio para a salvação. Ela compreende que a salvação, ela se dá por meio de Cristo somente. Por meio do Salvador encarnado. Por meio do Filho de Deus. É muito louco, porque ela está muito alegre, exultando de alegria. E também ela se dá conta de que esse Jesus, que vai ser anunciado depois por João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela se dá conta que o filho dela vai ter que morrer. Mas ela exulta a Deus, adora a Deus. É como se ela estivesse falando em poucas palavras: aqui estão se cumprindo todas as promessas das misericórdias de Deus que nos foram prometidas. O Filho que nasceu para morrer pelos nossos pecados. Amém? E às vezes são coisas básicas da fé, mas a gente se esquece de ter essa mesma alegria que Maria tem nesse momento aqui. Porque são coisas básicas que muita gente esquece, que sem Jesus não existe perdão. Sem Jesus não há verdadeiro conhecimento de Deus. Sem Jesus, meus irmãos, não existe bênção alguma. Toda e qualquer bênção dessa vida que não vem, não é provisão das mãos de Deus, é pó, é lixo, é bobagem, passa, é neblina. Por isso ela fala no 54, auxiliou Israel, o seu servo. É o cumprimento de todas as promessas preditas pelos profetas, pelos salmistas do Antigo Testamento.
Quando eles faziam isso, falando das promessas de Abraão, eles apontavam, eles estavam olhando para o futuro também, porque eles sabiam que um dia o Salvador estaria encarnado entre os homens e por meio de Cristo, o Redentor, o Salvador da humanidade, Deus introduziria sua misericórdia ao seu povo. Eles sabiam disso, porque em Jesus e só nele, todas as promessas de Deus se cumprem para Israel. É verdade. Mas nós não podemos esquecer que Israel significa o povo escolhido de Deus. Porque Abraão nem era judeu, é um detalhe importante também. Em Jesus se cumprem todas as promessas de Deus para Israel, mas também é bênção para todo mundo. Por quê? Porque a promessa, por meio da promessa de Abraão, Deus falou que todas as nações seriam abençoadas. Deus prometeu a Abraão que não somente da sua descendência literal, física, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, seriam abençoados, sim, mas todas as nações do mundo. Porque Jesus veio não somente para os judeus, ele veio para os gentios também, como diz Paulo aos Romanos 9:24. Então foi dado para Maria, naquele momento, discernimento para entender essas coisas. A Bíblia nos fala de Abraão por diversas vezes, e ele sim, é o título dele mais conhecido, nosso, é que ele é o pai da fé. Mas ele é pai da fé porque ele é pai de todos aqueles que creem, que dão crédito à promessa de Deus. Abraão é pai de todos aqueles que exercem fé em Deus por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E graças a Deus, se você está aqui hoje me ouvindo pregar dessas verdades, é porque você crê nas promessas de Deus. Somos cristãos, somos crentes na palavra de Deus, nas promessas do nosso Senhor. Mas isso não foi por vontade própria, Ele gerou em nós. A fé é um dom junto com o pacote da graça que nos é concedido também. E graças a Deus que nós somos cristãos, filhos de Deus, descendentes, como os descendentes de Abraão, alcançados pelas promessas de Deus que se cumpriram em Cristo. O texto fala, auxiliou seu servo Israel, nos lembrando da misericórdia de Deus para Abraão e para os seus descendentes. E olha que legal, durante quanto tempo, né, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, diz a Bíblia. Ali fala, para sempre, no verso 55, para sempre. Só que tudo isso é totalmente, exclusivamente operado por meio de Jesus, o nosso Senhor, não por obediência de Abraão ou a sua determinação, porque ele é conhecido também, tem gente que confunde um pouco. Ele é conhecido pela sua obediência, prontamente ele obedeceu ao Senhor, mas ele não era perfeito, assim como Maria também não era perfeita. O presbítero Leandro falou disso, ela era uma pecadora, uma mulher que tinha pecados, que foi escolhida por Deus. Abraão não era um superman da fé também, não tinha nada diferente de nós, ele era um homem falho, mas por determinação de Deus e vontade de Deus, ele é conhecido como pai da fé. É um detalhe curioso também, teológico, porque ele foi o primeiro dos homens, do relato bíblico, em acreditar na existência de um único Deus, né, de uma crença monoteísta, no meio do paganismo de vários deuses que existia. Então, todo aquele que crê no Deus de Abraão é como a sua descendência. Somos afilhados por esse pai da fé. Então é aqui, nessa passagem que nós estamos vendo, que Jesus cumpre todas as graciosas promessas que foram feitas para Abraão e para sua descendência, como diz o texto, para sempre. Porque há somente um caminho para Deus, e esse caminho é Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Ele crucificado. O único caminho para Deus é Cristo crucificado, porque foi Ele quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14:6. Então, lembrando que há só um caminho pelo qual nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, como nos lembra o autor dos Hebreus, é por meio do sangue de Jesus. Nós temos acesso à presença de Deus. Nós podemos desfrutar, beber dessa fonte inesgotável da graça de Deus, somente por um meio que é o sangue de Cristo Jesus. Não pelos nossos esforços, não pela nossa obediência, por nada do que eu e você fazemos ou deixamos de fazer, mas simplesmente pela misericórdia de Deus e pela obra perfeita de Cristo. Então, Maria, no Magnificat, ela expressa toda essa verdade bíblica. Como eu falei, ela era muito crente.
Nós vemos também aqui, nesses dois versos, 54 e 55, o método de Deus. Nós vemos a chave para nós entendermos o método da fidelidade de Deus para o cumprimento das suas promessas. No verso 54, a parte B, ele fala assim, ó. Lembrando-se da sua misericórdia, de sua misericórdia. Lembrando-se de sua misericórdia. É como se Maria agora aqui nesse verso, ela pudesse falar com a gente o seguinte: Deus, finalmente, ou afinal, se lembrou da sua promessa, se recordou das suas ricas misericórdias, de tudo que ele havia prometido para Abraão. Deus se lembrou para Abraão, assim como ele prometeu para Abraão, para os nossos antepassados. Ele se lembrou. Mas uma pergunta interessante de nós olharmos o texto, se a gente olhar friamente, lembrando-se Deus da sua misericórdia. Uma pergunta coerente é nós nos perguntarmos, tá, mas Deus, ele se esquece? Deus se esquece das coisas? Se a gente simplesmente olhar para o contexto histórico, talvez pareça que Deus tenha esquecido de suas promessas. Porque desde o dia que ele prometeu para Abraão o cumprimento do Messias, se passaram 2000 anos até esse momento aqui em que Maria está entoando esse cântico. Até essa promessa se cumprir, passaram-se 2000 anos. E hoje, às vezes, perguntando para nós aqui, parece que Deus demora em cumprir as suas promessas? Sim, nós podemos dizer que sim. Mas por quê? Porque Deus se esquece das suas promessas? Não. Resposta é não. Quem se esquece das promessas de Deus sou eu e você. Nós nos esquecemos de que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, como diz Pedro, 2 Pedro 3,8. Sabe que não existe nada mais tolo, para não dizer a palavra mais pesada, não existe nada mais tolo do que julgar Deus de acordo com a nossa noção limitada do tempo. Não existe nada mais tolo do que nós tentarmos sujeitar a Deus, como se isso fosse possível, às nossas agendas. E, infelizmente, muita gente age dessa forma. Até porque hoje, nós, os homens modernos, nós somos muito imediatistas. Tem gente que acha que a vida da fé é um iFood, um delivery da fé. É hoje, é para ontem que eu quero. Né? Se levar mais de 45 minutos, iFood, não quero mais. Olha, Deus. Tens até sexta para cumprir aquilo que me prometeu. A gente quer tudo para ontem. E esse é um dos motivos da nossa extrema ansiedade. Às vezes, alguns de nós agimos assim com Deus. E por causa dessa frustração que a ansiedade causa, tem muita gente desanimada nas igrejas. Temos gente desanimada nas igrejas hoje. Algumas pessoas nas igrejas perguntam, onde estão as promessas de Deus? Algumas pessoas perguntam por que demoram para se cumprir as promessas de Deus na minha vida. Pessoas perguntam. Outros falam o seguinte, por que Deus permite acontecer tal e tal coisa comigo? Isso é natural de pessoas que têm uma fé capenga como nós. Muitos de nós somos pessoas que não sabemos esperar. Esse é o problema. Tem até a música lá daquela banda Palavra Antiga, né? Esperar é caminhar. Esperar é caminhar. A gente não sabe mais esperar. E o povo cristão tem que saber esperar. Porque nós somos o povo da esperança. A gente se esquece que nós somos aperfeiçoados nas tribulações. Né? Pouca gente pregando que o povo de Deus é chamado a ser participante dos sofrimentos de Cristo. Na tribulação, nós somos aperfeiçoados. A Bíblia diz que há muito mais sabedoria na casa onde há luto do que onde há festa. Na tribulação nós somos lapidados. E é no meio da tribulação que nós somos transformados com paciência, perseverança e esperança. É o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, versos 3 a 5. Então, se nós cremos que Deus é fiel, nós precisamos, meus irmãos, urgentemente, aprender a esperar. Aprender a esperar. Mesmo diante das pequenas ou aparentes derrotas. Ontem foi curioso aqui no nosso jantar de ações de graça, porque nós entendemos, o Espírito ministrou em nossas vidas, que o em tudo dai graças é até no dia da dificuldade.
A nossa esperança não está firmada nas coisas do hoje, está nas coisas que já aconteceram na vida de Cristo. Talvez alguém pergunte, pastor, mas a vida hoje é tão difícil, esse mundo é tão cruel. Sabe, eu acho um absurdo quando um casal cristão fala, olha, eu não vou ter filho porque botar filho nesse mundo. Peraí, está errado isso. Não tem essa de não botar filho nesse mundo. A gente não é desse mundo. O mundo está cruel, pastor, a vida está difícil, está punk, o barraco está zoado, fale o que quiser. Parece que Deus não me ouve, sabe, pastor? Parece que Deus nunca vai me atender. Essas são algumas reclamações. Mas deixa eu te falar no contexto histórico de Maria. Essa moça, nessa situação em que ela estava vivendo, ela estava bem tenso aqui para ela. Porque naquela época, uma jovem engravidar antes do casamento era motivo de apedrejamento público. Ela corria risco de vida. Ela podia, se o José não tivesse não tivesse a conversa dele com o anjo também, ele teria o direito de apontar para ela, pecadora, e eles iam apedrejar a menina. Também, apesar disso, nessa época de Maria, já se passavam 400 anos sem se ouvir uma voz profética da parte de Deus, desde Malaquias. Sabe, está errado quando a gente fala, Deus se calou, tem aquela página branca na Bíblia, né, entre o Antigo e o Novo, Deus se calou, Deus nunca se cala. O que significa é que os profetas não foram mais usados por Deus para falar, mas Deus não se cala. Então, nós temos toda a revelação da boa e perfeita e agradável vontade de Deus revelada nas Escrituras. Naquela época eles dependiam dos profetas, não tinham mais voz profética. Já pensou a situação dela? Que difícil. Mas aqui, cheio do Espírito Santo, ela age de uma forma diferente. Pensa, nós ficamos impacientes quando Deus não nos responde de imediato. Ela estava 400 anos, eles ali, sem ouvir uma palavra da parte de Deus. E o que Maria responde para essa situação toda que eu desenhei para ti aqui, esse momento tenso que ela vivia, é como se ela pudesse falar conosco através dessa canção e ministrar os nossos corações. Talvez para você que esteja desanimado ou abatido, ela está dizendo, o meu Deus ainda existe. O meu Deus ainda se recorda do seu povo. É isso que ela está falando. Então nós podemos e precisamos aprender com essa lição de Maria. De que Deus nunca se esquece de nada, saiba disso. Ele não pode se esquecer. É Deus quem vê todas as coisas. Ele vê o fim desde o princípio. É Ele quem habita na eternidade agora. É Ele, só Ele. Deus é de eternidade a eternidade. Deus, ele não está limitado no fluxo do nosso tempo. Ele independe do tempo. Ele não vê as coisas como eu e você vemos. Então, no momento em que Maria proferia essas coisas também para piorar a situação, nesses dias de Maria e Isabel aqui, eles viviam uma grande opressão do domínio romano. A Israel totalmente subjugada em todos os territórios. O Império Romano tomava conta. Então, às vezes, de fato, nós temos que admitir que pode parecer que Deus se esquece, mas Ele não se esquece de nós. Então eu te incentivo que da próxima vez que alguém aqui for tentado a pensar que Deus esqueceu de você, simplesmente lembre-se do maior motivo da sua e da minha alegria que foi expressa pela fidelidade de Deus, que é a encarnação. Encarnação de Cristo Jesus. Irmãos, a encarnação é a resposta eterna para toda a nossa angústia, para todos os nossos medos e para todos os nossos anseios. A encarnação de Jesus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A encarnação é a resposta. É verdade que muitos de nós, muitas vezes, nós nos esquecemos da fidelidade de Deus. E até, por vezes, duvidamos da fidelidade de Deus. Somos um povo de pequena fé. Mas é verdade, sim, que a nossa fé, apesar da nossa fé fraca e pequena, nós não devemos nos desanimar. Então não desanime.
Talvez alguém aqui pense, poxa, mas os personagens bíblicos viveram o sobrenatural de Deus. Abraão, os anjos desciam, vinham falar com ele e tal. Sabe que Abraão falhou? Se você não se lembra, o pai da fé, Abraão pisou na bola. Ele duvidou da promessa de Deus, de que a sua mulher ia ter um filho. Ele foi lá e não, fizeram um filho com a criada. Nasceu Ismael. Deu toda a confusão depois. E não só isso, no outro momento, se você não lembra, Abraão teve tanto medo do faraó que ele mentiu dizendo que Sara, não, essa aqui é minha irmã, pode ficar com ela. Ele duvidou e teve medo. E mesmo assim, ele é o pai da fé. Isso nos ensina que apesar da nossa pequena fé, Deus continua sendo Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de aliança, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus que é fiel, é perfeito, imutável. Que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é perfeito. Na verdade, ele é a perfeição. E as promessas dele continuam vigentes e válidas para os dias de hoje. O Senhor nos lembra que ele é o Deus dos nossos pais, diz o texto aqui. No contexto da Maria, os pais, né, os antepassados, de uma linhagem de fé. Talvez alguém pense, poxa, mas o meu pai e minha mãe nem estão aqui, eles não são cristãos, os meus antepassados não fazem parte do caminho da fé. Mas veja que você não está sozinho. Se você é família de Cristo, somos o corpo de Cristo, a família, a igreja, nós temos muitos antepassados na história da cristandade que foram alcançados por essas promessas. E por isso que eu incentivo você, agora nas férias, pegue uma biografia de algum homem de Deus para ler. Se você não sabe qual, vem falar comigo no final que eu te dou umas dicas. Sabe, tem as biografias dos puritanos, leia as biografias dos heróis da fé. Então o Senhor nos lembra que Ele é Deus, o Deus dos nossos antepassados, que foram perdoados, alcançados pela graça, que foram alvos da sua bondade, da sua misericórdia, assim como eu e você. Ele nos lembra que Ele é o Deus de nossos pais, e que sua promessa é fiel, é segura e vai se cumprir. Veja, para Abraão, Deus ele não prometeu um prazo. Ó, Abraão, daqui a 20 anos vai rolar. Não, ele nem falou de tempo com o cara. Ele só prometeu que enviaria o Messias, um procedente da sua descendência. E assim ele fez. Do seu jeito, do seu tempo. Perfeito. Seus propósitos. Saiba que Deus tem o seu próprio tempo, o seu método, o seu próprio método, o seu tempo de operar todas as coisas conforme a sua boa vontade, que foi ordenada por Ele. E quando esse tempo chega, Ele cumpre aquilo que Ele disse que faria. E um bom segredo para nós, a partir disso tudo, é nós não esperarmos nas coisas que Deus ainda não fez nas nossas vidas. Não esperarmos naquilo que Ele ainda pode fazer. É simplesmente buscarmos satisfação, alegria, contentamento maior nas bênçãos de que Ele já fez. E a maior de todas as bênçãos é nenhuma outra senão a encarnação do nosso Salvador. A vinda de Cristo. A vinda de Cristo é a garantia do cumprimento de todas as promessas de Deus. Isso tem que nos encher de alegria. Maria, ela viu que o nascimento desse filho foi uma prova absoluta da fidelidade de Deus, o Deus de suas promessas, e a prova de que nenhuma dessas promessas de Deus podem cair ou falhar. Ele é fiel e justo. Nós vemos aqui, então, a partir dessas promessas, veja, ela está cantando as promessas do passado, apontando para os profetas que olhavam para o futuro. Nós aprendemos com essa moça que essa palavra da salvação e da fidelidade nos incentiva a estudarmos o futuro. A gente costuma falar, os teólogos chatos, eu e os meus amigos, que tudo se resume em escatologia, né? Que tudo se resume no final. A gente já sabe como todas as coisas vão acontecer. Então nós temos que olhar para o futuro, que o nosso futuro é promissor, de todo aquele que é filho de Deus. Então as Escrituras nos chamam não para olhar para as coisas do passado com apego, né, uma nostalgia, não olhar para a situação difícil do presente, mas da nossa esperança no futuro.
nós vemos um jeito de estudar o futuro. E o que Deus fez, fala do futuro, as promessas, e fala do que Deus fez quando enviou seu Filho ao mundo. Fala dessa garantia absoluta de que Ele vai fazer. Aqui para Maria Ele está falando, eu vou fazer tudo que eu prometi que eu ia fazer. E para nós, esse texto fala o seguinte, a partir dessas promessas, dessa plena convicção de que Deus é fiel em cumprir as suas promessas, nós podemos trazer isso para o âmbito pessoal e nos apropriarmos do texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. E você sabe que as promessas de Deus vão se cumprir para aqueles que são filhos de Deus. E talvez alguém que me ouve aqui possa estar se perguntando, mas como eu posso saber que essas promessas também são para mim? Alguém pode estar se perguntando, será que essas promessas são para mim também? Eu te respondo com uma pergunta. Eu já te falei que às vezes a melhor coisa é responder perguntas com perguntas. Eu te respondo perguntando o seguinte: você tem profunda alegria? Você se deleita na verdade da encarnação de Cristo Jesus? Ou qual é o significado, qual é o tamanho da importância da encarnação de Cristo para você? Na encarnação de seu Filho, Deus deu prova final de que todas as suas promessas são seguras. Ele é fiel e vai cumprir fielmente tudo o que Ele disse que ia fazer. É muito curioso que você vê comigo nos verbos, os verbos desse texto, dos versos 51 até o 54, nós encontramos 7 verbos que estão no passado. Os verbos que se referem às promessas de Deus, eles estão no passado. Olha comigo, 51 e 54. Manifestou poder com o seu braço, depois dispersou os arrogantes. 52. Derrubou dos tronos os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos. Os 53. Mandou embora os ricos. E por último, auxiliou Israel. Todos esses verbos expressam aquilo que Deus, aqui para Maria, nesse contexto, aquilo que Ele fez no passado e o que Ele também iria fazer por intermédio do Messias. Então, essas ações que já tinham começado no passado e elas estão em ebulição agora a partir do Messias concebido no ventre de Maria, são ações da mesma natureza, porque é o mesmo Deus que Ele operou no passado e do que Ele estava fazendo naquela época e o que Ele faz até o final. Aponta, está vendo como o tempo para Deus é, como diria Einstein, o tempo é relativo para Deus? Esses verbos tratam especificamente de uma forma metafórica da obra de Cristo. São os paralelos que o texto nos traz. Foi Daniel que pregou a respeito disso. Quando sair no YouTube lá, você reveja a mensagem para lembrar. Falando da sabedoria de Deus. Então, sabe que seja qual for o teu estado, meu irmão, minha irmã, hoje, a tua condição, qualquer que seja, você tem que enfrentar, lembre-se de Hebreus 13, 5, quando o Senhor fala, não te deixarei, nem vou te desamparar. Não se esqueça disso. É óbvio que nem sempre Deus faz tudo de imediato. Às vezes Ele faz, quando Ele quer, mas não é uma regra. Nem sempre, mas Ele vai fazer. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Porque é impossível para Deus falhar. Ele nunca vai deixar de cumprir as suas promessas. Sabe que mesmo que os seus dias sejam maus, os nossos dias sejam maus, mesmo que hoje você esteja vivendo uma situação difícil, como nós vimos ontem aqui, mesmo que esse tempo não sejam os melhores dias da tua e da minha vida, e de fato, nos últimos 2 anos, a vida parece que ficou nível hard, né, do videogame ali, uma fase mais pesada. Mas nós temos um Deus que é fiel às suas promessas. Não se esqueça que apesar dos pesares, de toda e qualquer situação, Deus continua sendo fiel. Também não podemos esquecer que Ele faz, às vezes, dessa forma, não de acordo com o nosso tempo, porque Ele aguarda nós, o seu povo, ouvirmos as suas palavras. Ele espera nós confiarmos nele e dessa forma glorificarmos Ele com fé. Porque a nossa fé
tem que ser a única resposta diante da fidelidade de Deus. A nossa resposta para a fidelidade tem que ser a fé. Não se esqueça que o Senhor vai voltar um dia. E quando Ele voltar, Ele vai julgar todo o mundo com justiça. O mal, o pecado, o inferno, Satanás e tudo que pertence ao diabo, Ele vai lançar no lago do fogo do inferno, que vão arder eternamente. Não se esqueça que o Senhor vai estabelecer o seu reino glorioso, definitivamente, com grande glória e poder quando Ele voltar. Porque dele é todo o domínio sobre tudo e todos. Não podemos esquecer disso, que finalmente nós o veremos na plenitude do seu reino, quando Cristo voltar para nós, a sua igreja. Não podemos esquecer disso. E essa tem que ser a maior expectativa em nossos corações, diante da fidelidade das promessas de Deus. Eu e você, como cristãos, nós estaremos nesse reino, com a graça de Deus, e juntamente com Ele, vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos, vamos compartilhar da glória e da vitória do Filho de Deus. Nós vamos fazer isso porque Ele prometeu. Nós vamos fazer parte, finalmente, completamente da promessa que foi dada a Abraão, em sua plenitude. Esse é o método de Deus, fidelidade, e Ele continua sendo fiel, patentemente, desde o começo, sem mancha, sem alteração no seu caráter e no seu agir. Ele é Deus. E Ele vem fazendo isso desde o Antigo Testamento, para Israel, para todas as nações, onde se encontram os eleitos de Deus. É assim que Ele opera. Então, nós temos que responder para aqueles que do mundo, quando eles falam, parece que Deus se esquece. As pessoas às vezes debocham da nossa fé e as suas atitudes falam muitas vezes, como diz lá em 2 Pedro 3,4, onde está a promessa da vinda desse Deus de vocês? A nossa resposta para as pessoas tem que ser: Deus é Deus, Ele não muda, Ele não é como o homem, Ele não muda, Ele é perfeito, imutável e fiel. Ele tem o seu tempo, Ele tem o seu jeito de fazer as coisas, o seu método é perfeito, Ele tem a sua sabedoria totalmente diferente da sabedoria humana. E Ele permite, de fato, muitas vezes, que aconteçam coisas conosco, com a gente, o povo de Deus, para nós sermos aperfeiçoados. Costumo falar, imagina se essa vida, depois que eu me converti, se tornasse no céu, na terra. Por que a gente ia querer sair daqui? Qual é o anseio pela eternidade, se tudo aqui fosse de vento em popa? Todo dia, sol, carro lavado, tanque de gasolina cheio, conta bancária top. Para que a gente ia desejar o céu? O Senhor nos permite passar por dificuldades, por apertos, para nos aperfeiçoar, para nós não nos esquecermos das riquezas da sua glória, e tudo que Ele faz é para louvor da sua glória. Então, por isso, Ele enviou, assim como Ele enviou o Filho dele, desde o ventre de Maria, na plenitude dos tempos, assim Ele também vai enviar Jesus do céu, e Ele vai vir com grande glória e poder, cavalgando com os seus santos anjos nas nuvens do céu. Então lembre-se disso. Precisamos lembrar, confiar no Senhor e nos alegrarmos no cumprimento das promessas de Deus que se deu lá na encarnação de Cristo. Outra coisa que nós não podemos esquecer de forma bem prática é que em Jesus, Deus não nos dá apenas um novo futuro. Ele apaga o nosso passado e nos dá uma nova história. Ele não nos dá um novo presente. Ele não nos dá apenas um novo futuro. Ele nos dá um novo presente hoje. Hoje Ele muda a história das nossas vidas a partir da encarnação de Cristo Jesus. Porque é das mãos de Deus que nós recebemos, irmãos, o melhor presente de todos: o perdão dos nossos pecados para a salvação. E graças a Deus por isso. Graças a Deus pela encarnação, que é a prova final da fidelidade de Deus. É a garantia de que cada uma das suas promessas se cumpriu em Cristo Jesus por completo. Por completo. Essa certeza tem que nos manter firmes e fiéis à palavra de Deus. A certeza dessa esperança é o que tem que nos manter firmados e de pé na fé. E a alegria dessa esperança é o que promove unidade no amor, no vínculo da paz em nossos corações como filhos de Deus, o corpo de Cristo. Então nós não devemos esquecer que o Natal, o nascimento de Jesus, é o fato, é a prova concreta da fidelidade de Deus. Ele cumpriu
todas as suas promessas. A fidelidade de que a profecia se cumpriu na encarnação. A encarnação que nos dá a garantia do cumprimento de todas as promessas que Deus fez para o seu povo. Então que nós possamos aprender com o exemplo de Maria, que com firmeza ela confiou nas promessas de Deus. E confiar é muito importante para nós, para termos paz. Confia. É interessante nós pensarmos, eu deixo aqui uma ilustração bíblica, de que as promessas de Deus são como o maná que nós devemos comer e a água que nós devemos beber todos os dias, enquanto nós atravessamos o deserto desse mundo. Nós ainda, de fato, não vemos todas as coisas subjugadas. Ainda não vemos a face de Jesus. Nós ainda não vemos o céu, o livro da vida e as mansões que o Senhor preparou para nós, mas Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Nós devemos andar pela fé. E essa nossa fé autêntica, ela descansa nas promessas de Deus somente. E nessas promessas, só nas promessas de Deus, nós podemos descansar confiadamente. Porque um dia, a semelhança de Maria, eu e você, com a graça de Deus, nós vamos descobrir que Ele cumpre tudo o que diz e vai fazer sempre do jeito perfeito e melhor possível, certo? Essa canção, então, de Maria é a canção da alegria, da fidelidade, mas também a canção da alegria da salvação. A alegria cujo fundamento é a fidelidade de Deus. A fidelidade que se cumpriu no Natal, na natividade, no nascimento de Cristo Jesus, o Messias prometido, que esteve entre nós e vai voltar. Se cumpriu nele. E quando ele voltar, queira Deus, independente do tempo em que isso vai acontecer, independente das circunstâncias em que nós estivermos vivendo, que o Senhor nos conceda a graça de nos encontrar alegres e confiantes nas santas e benditas promessas das ricas misericórdias de Deus, que Ele nos conceda. E que Ele possa, nesse dia, ouvir dos nossos lábios o cântico de Maria ecoando. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amém? Amém.